Você estava com o Bortoleto no fim de semana, a gente viu nos stories. E aí, como tá o garoto? O que vocês conversaram? O pessoal quer saber dos bastidores. Não, foi legal. Deu pra perceber que o Gabriel tá bem, muito bem de cabeça. Independente, talvez, dos resultados que não tenham vindo pro lado dele, assim. A gente, né, pelo que a gente já assiste, a gente sabe que ele sempre classifica muito próximo do Hülkenberg, às vezes na frente, muitas vezes. Então, acho que de pace, acho que não é o caso. Experiência, né? A gente usa sempre o Piastri como exemplo. Primeiro ano comparado com agora, ele evoluiu muito contra um piloto que a gente sabe que é um dos melhores, que é o Norris. Então, acho que essa evolução vai acontecer aí naturalmente pro Gabriel. Ele tá muito envolvido na equipe, tá sempre indo lá. A gente tava conversando e ele falou, ó, eu lembro que você falando pelas pistas, eu vi, não sei, alguém deve ter falado pra ele do nosso... A projeção inicial. Nossa projeção, né? Que eu acho que eu falei, em termos de resultados, entre ele e o Hülkenberg, acho que eu tinha falado 40, sei lá, 60-40. 60-40. Ele falou, ó, eu lembro daquele 60-40. Eu tô usando aquilo pra bater isso, aquilo. Tá um pouquinho atrás, mas agora tem pista que eu conheço e tô com um pouco mais a mão do carro. Você lembra como é que foi ou não? Mas foi ele me falou que eu falei, acho que 60-40, Hülkenberg, alguma coisa assim. Acho que foi por causa disso. Acho que foi perto disso. E aí ele falou, eu lembro que você falou aquilo, eu vou brigar pra terminar o ano pra ser pra melhor inverter esse jogo. Aí eu ganho. Aí eu acerto essa, acho que eu coloquei ao contrário. Você colocou o quê? 60 pra ele? Eu botei tipo 55-45 ele no final do ano. Mas independente disso, todos nós, a gente tava bem próximo, eu acho. Não, sim. 60-40, 50-50. A gente já sabia que o começo do campeonato ia ser mais difícil, que ele foi melhor do que eu esperava no melhor. E aí, naturalmente, a nossa projeção aqui vai melhorando daqui pro final do ano, né? Talvez alguma pista que ele não conheça, talvez seja mais difícil. Mas eu acho que ele tá muito bem engajado com a equipe, né? Ele tem ido pra lá bastante. O simulador deles era um simulador nada comparado com o da Red Bull, da Ferrari. E como ele cresceu nessa nova era de simuladores, joga muito. Ele é da equipe da Redline, que é a equipe do Max de simuladores de corridas online. Ele tem já, né, já pode ser considerado, um dos top 100, top 50 do mundo de simuladores, né? Então isso ajuda muito no desenvolvimento de um simulador de uma equipe, né? Se pegar um Alonso, pegar um Hamilton, por exemplo, esses caras, pode até andar bem no simulador, mas quando você não nasce com isso, né? Fazendo isso toda semana, toda hora, aprendendo é uma outra coisa. Então ele ter isso dentro dele... Tá aí, tá explicado. E tá podendo ajudar a equipe? Tá explicado, porque nunca me chamaram pra desenvolver o cenário. Não, o cara jogava Atari. Exatamente. O cara jogava Atari e o cara quer desenvolver um simulador. Eu, pelo menos, jogava Mario Kart, né? O carro já saía de traseira e tal. Jogava banana. Desculpa. Não, mas ele tem ajudado muito nesse ponto e muito mais com o Hülkenberg. E o Hülkenberg também não é tanto da era simulador, né? Então isso é importante pra equipe, engajar com a equipe, né? Ele tá podendo sempre... Essa relação com a equipe é importante, né? Não é só resultado de pista, né? Às vezes na hora de uma decisão de quem vai levar, tem piloto com patrocínio, tem outro patrocínio, mas na dúvida vamos com um cara que a gente tem mais afinidade, não sei. É importante você estar muito bem com a equipe, né? Ele falou bastante o relacionamento dele com o Binotto, é muito forte, um cara muito inteligente. Enfim, me deu uma impressão muito boa, assim. Legal. Que ele tá muito bem, né? Tá sempre com o Fernando, indo pras corridas com ele, voltando, que os dois moram em Mônaco. Então, acho que ele tá rodeado de pessoas legais, tá fazendo a coisa certa na equipe. Resultado é uma questão de tempo pra vir, né? O ano que vem vai estar com uma montadora muito forte, acho que comercialmente vai ser muito bom pra ele. Enfim, eu fiquei bem... Foi uma sensação bem positiva, assim. De quando ele começou no Grande Prêmio da Austrália, ele por acaso comentou o que acabou sendo mais fácil para ele e o que foi mais difícil, ou alguma coisa que ele não esperava? Eu acho que é entender muito sobre o pneu, né? O pneu da Fórmula 2
é um composto, usando para simplificar, um composto muito mais barato. Então, um pneu mais duro, um pneu que desgasta muito. Na Fórmula 1, obviamente, já um pneu com muito mais tecnologia, que tem muito mais gripe, mas ao mesmo tempo tem que saber dosar ele, né? Então, isso tem sido uma das coisas mais importantes para ele, de aproveitar o máximo do pneu sem abusar do pneu, que é uma coisa que a gente sempre vê nas corridas, né? Todos os engenheiros falam com os pilotos, o pneu tá esquentando, isso, aquilo. Então isso é uma coisa que talvez o Hülkenberg tenha um pouco mais experiência que ele, que tá conseguindo talvez aproveitar alguns momentos e tal. Acho que talvez isso tenha sido a conversa do que ele tá pegando mais, aprendendo mais a cada final de semana. Outra curiosidade. O que ele fala do Hulk? O que ele ficou mais impressionado com ele? Durante a corrida ou na hora da classificação? Nada, eu acho que nada demais. Ou de repente em geral, nada eu acho demais? que, se a gente olhar em termos de resultados de classificação, se a gente apagasse o nome dos dois, né, e se fossem só um carro verde, um carro amarelo, por exemplo, não ficaria na cara igual um Red Bull, igual outras equipes que tem... É a menor diferença de companheiros de equipes O quê? No grid no inteiro? grid. O gap dos dois é o mais próximo então do eu grid acho, inteiro. eu acho que... É que só que teve algumas vezes que eu acho que o Hulk passou ou pro Q2 ou pro Q3, que o Gabriel ficou de fora. Isso. E também o Então contrário. parece que essa diferença é maior, mas no entanto era muito menor. É a menor de todas. Então acho que nesse ponto, que talvez poderia ser o mais crítico, não tá destacando muito grande. Então eu acho que isso é muito bom, porque ele só vai daqui pra frente pegar mais confiança do carro, aprender mais as pistas e andar melhor. E o Hulk, ele chegou no platô dele, né? O cara tá na Fórmula 1 há mais de 10 anos, então... Mais de 10? Acho que bem mais que isso. Não, que se juntar as temporadas que ele ficou de fora e tudo, deve ter uns 10 anos aí, uns 10, mas 12 temporadas. anos. Deixa eu ver exatamente quantas temporadas ele tem aqui. Tá 13 temporadas, 12. Quer ver? Pegando aqui, ele começou na Fórmula 1 em 2010. Então são 15 anos de... Não, 16 ele foi anos. Fora, ele mas ele ficou fora. Uma temporada? Não, mais umas duas, eu acho, pelo menos. Mas enfim, já tem seus 13, 14 anos de Fórmula 1. Em 2020 ele fez aquelas provas fez provas substitutos em 2020, 21 e 22. Foram 3 temporadas que ele ficou meio fora. E uma que ele competiu... Não, o Endurance, é verdade, foi umas temporadas que ele ficou de fora. E teve algumas temporadas que ele ficou de piloto de teste ainda. Ele estreou em 2010, 2011 ele não correu, 2012 ele voltou. Então tem uns pulos ali. Bom, mas ele tá no meio há 15 anos, né? Tá aí, legal.